Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Esse é o nosso dia 11 do devocional Vencendo os Venenos da Alma. Esse devocional que tem o propósito e o objetivo de ajudar você a romper com tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus, que te afasta do Senhor e que não é externo, mas é interno, aqueles venenos que estão enraizados no nosso coração e que nós precisamos eliminar das nossas vidas para ter um relacionamento de plenitude com o Senhor, para ter um coração em paz. Como está o seu coração? Hoje nós vamos falar sobre mais um veneno e o tema de hoje é a raiva. Mulher, você fica com raiva com muita facilidade, você tem esse problema da raiva, de não controlar o que você faz, de não conseguir controlar o que você fala, quando você já viu, né, naquele momento da raiva, você fala o que não deve, você faz o que não deve e depois você se arrepende, depois você até pede perdão, mas você não consegue mudar esse padrão de comportamento. Olha só o que fala lá em Eclesiastes 7:9. Eclesiastes 7:9 fala assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eu vou repetir para você. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ou seja, a ira, a raiva, é uma característica do tolo e não do sábio. Quem se deixa dominar pela raiva, quem se deixa dominar e ser guiado pelas suas emoções, por aquele momento, né, de raiva, é uma pessoa tola e não uma pessoa sábia, pois a sabedoria, mulher de Deus, ela não está relacionada apenas àquilo que você conhece, aquilo que você sabe, mas ela está principalmente relacionada àquilo que você faz. Você é sábia naquilo que você faz, nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas reações, no seu comportamento. Então, se você se deixa dominar pela raiva, se você se deixa guiar pela emoção, né, por aquele momento de ira, você não está sendo uma mulher sábia, você está sendo uma mulher tola. Olha só, a raiva, ela é uma condição onde o comportamento ele é mais rápido que o pensamento. Ou seja, quando você faz algo sem pensar antes, quando você faz algo, quando você apenas reage, quando você não age, mas você apenas reage a uma afronta, a uma situação de estresse, né, a algo que te deixa aborrecida. Quando você não para pensar, né, quando você apenas reage a alguma coisa, então significa que você está sendo dominada pela raiva. E quantas mulheres sofrem com isso, não é verdade? Porque querem ser mulheres sábias, querem ser diferentes, querem se comportar de uma forma diferente, mas quando se dão conta, já falaram que não devia, já gritaram, já passaram do limite. Toda vez que você deixa a raiva guiar você, você perde a razão. Não é verdade? Você pode até ter motivo para ter raiva, mas quando você deixa aquilo dominar e guiar o seu comportamento, você perde completamente a razão. E aí você se arrepende depois, você se sente culpada, né? E aí vem a culpa, vem o remorso, mas o que nós precisamos de verdade, né, é de um arrependimento genuíno, um arrependimento que nos leve à transformação. O estresse, os problemas diários, as afrontas, elas são acionadoras da raiva, mas elas não são a causa. A raiva, ela tem uma questão interna, ela é algo que vem de dentro do seu interior e você precisa entender e identificar qual é a raiz da sua raiva.
Será que é algum trauma, algo que você viveu na infância, uma decepção, uma frustração? Será que é a culpa, o remorso, as crenças limitantes? E o grande problema da raiva é que, assim como a amargura, né, ela não atinge apenas você, ela não faz mal só para você, mas ela faz mal também para as pessoas à sua volta. Ela atinge as pessoas à sua volta, porque aí nós descontamos a nossa raiva nos nossos relacionamentos e principalmente naqueles que nós mais amamos, ou seja, na nossa família. Geralmente a nossa raiva, ela explode com aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, como os nossos filhos, né, o esposo, os nossos amigos mais próximos, aquelas pessoas que são mais importantes pra gente. E aí depois que passa aquele momento da raiva, né, você se arrepende, você fica chateada porque, poxa, por que mais uma vez eu explodi? Por que mais uma vez eu deixei, né, aquela raiva, aquela reação tomar conta de mim? E, querida, isso é um exercício diário. É algo que nós precisamos vigiar todos os dias, né? Antes de você reagir. Pare, não reaja, né? Pense naquela situação. Antes de você falar qualquer coisa, de você responder na hora da raiva, ou de você agir na hora da raiva, pare para pensar. Será que vale a pena mesmo fazer aquilo, né? Porque a verdade é que a pessoa que se deixa guiar pela raiva, ela é muito mais ferida do que ela fere. Porque depois que passa aquele momento, ela se dá conta dos erros dela. Ela se dá conta do tropeço dela. E aquilo dói muito mais em nós do que no outro. Não é verdade? Quando você grita com seu filho, quando você perde a paciência, principalmente em relação aos nossos filhos, né? Quem é mãe aqui sabe. Às vezes a gente perde a paciência porque tá estressada e aí aquilo a gente acaba descontando outro problema, um problema que não tem nada a ver com a criança nela e acaba gritando, perdendo a paciência, mas quando aquele momento passa, gente, dói tanto no nosso coração. Não é verdade? Você ter gritado, você ter falado que não devia, você ter perdido a paciência, aquilo dói muito mais, eu acredito, em nós, né? E aí vem o remorso, vem a culpa e aquele sentimento de que, poxa, será que eu nunca vou conseguir ser diferente? Será que eu nunca vou conseguir mudar? E a verdade é que nós podemos mudar, sim. Nós temos, né, essa capacidade, porque nós somos mais que vencedoras em Cristo. No Senhor, em Cristo, nós podemos sim viver essa transformação. É importante você entender, se você perde muita paciência, se quando você dá conta, você já gritou, você já falou que você não devia, né? Que você não é isso. Muitas vezes as pessoas assumem a raiva como algo da sua personalidade, como se fosse uma identidade. Deixa eu te falar, essa não é a sua identidade. Você não é a raiva. Você não é essa pessoa explosiva. Isso não é você. Não assuma essa identidade. Não assuma isso como algo permanente que não pode ser mudado. Ah, Lidiane, mas eu fiz o teste do temperamento e eu sou uma pessoa colérica, né? Quem aqui já estudou os 4 temperamentos? Sanguíneo, colérico, melancólica e fleumática, né? E aí a pessoa faz aquele teste, descobre que ela tem aquele temperamento e ela acha que ela tá presa naquilo, né? Que aquilo é como se fosse uma sentença para ela. Eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Não. Esses conhecimentos sobre temperamento, esses conhecimentos sobre psicologia, né, e sobre até enneagramas e que fazem esse mapa da nossa personalidade, eles são maravilhosos para o nosso autoconhecimento e para a gente identificar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Mas isso não é uma sentença. Tem na internet, tá? Se vocês quiserem fazer esse teste de temperamento, é só pesquisar lá, né, no Google que você encontra esses testes. Mas isso, você não pode ver isso como uma sentença para você.
como uma sentença de que você é isso e de que você nunca vai mudar. Porque isso é uma grande mentira, né? Algumas pessoas assumem, fazem esses testes e acabam falando, bom, eu sou essa, eu não vou mudar, e o outro que me aguente. E não é assim, não é assim. Eu sou melancólica, eu descobri que eu sou melancólica, mas eu falo que eu sou uma melancólica transformada por Jesus, transformada pelo Espírito Santo. Porque o melancólico, ele tem uma tendência negativa, uma tendência de achar que nada vai dar certo, de não começar, de ter medo de mudanças, de ter medo de fazer algo novo, porque o primeiro pensamento é que não vai dar certo. E sim, eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Mas com Jesus, eu aprendi a confiar nos planos que Ele tem para minha vida. E quando esses pensamentos negativos vêm, eu eu já passei dessa fase. O Senhor é maior na minha vida, é o Senhor que me conduz. E se Ele me tá me conduzindo para fazer tal projeto, é porque vai dar certo. E assim é você, se você tem um temperamento às vezes mais explosivo, mais expansivo, entenda que você pode sim se aperfeiçoar em Cristo e controlar os seus impulsos, controlar as suas reações, se você tiver um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque Ele nos transforma. E o Evangelho é um evangelho de transformação, é um evangelho de coisas novas, né? Quando a palavra de Deus diz, né? Em Cristo tudo se fez novo, as velhas coisas já se passaram. Então não tome essas questões como uma sentença para você, como uma condenação, ou usar isso até como uma desculpa. Ah, mas é porque eu sou colérica. Ah, mas é porque a minha personalidade é essa. Não assuma isso para você. Se posicione de uma forma para dizer assim, eu quero ser transformada. Eu sou filha amada do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor vai me dar um novo coração. Que o Senhor vai me transformar em uma mulher mais parecida com Ele. Então, se agarre a essas promessas. E não use mais a sua personalidade, o seu temperamento como uma desculpa para continuar agindo sempre da mesma forma. Esses dias eu abri uma caixinha lá de perguntas no meu Instagram e perguntei para algumas mulheres como está o seu coração. E eu recebi diversas respostas. E uma dessas respostas me chamou a atenção porque a pessoa falou assim, que estava angustiada, chateada, porque tinha esperança que um novo ano ia trazer um alívio e não trouxe. Continua tudo do mesmo jeito. E aí, o que nós precisamos entender é que as coisas elas só mudam quando nós mudamos também. Então, às vezes, a gente espera que a circunstância externa seja transformada, que as coisas no nosso exterior, né, ao nosso redor, mudem. E quantas coisas na nossa vida a gente gostaria que fossem diferentes, não é verdade? Quando, na verdade, o que nós precisamos é de uma mudança interna. É de um posicionamento novo. Então não é uma questão do ano novo, né? O ano vai virar e aí tudo vai ser diferente. Não é isso. Somos nós que precisamos nos posicionar de uma forma diferente. Nos posicionar e dizer, eu quero ser uma mulher sábia. Eu quero ser uma mulher mais parecida com Jesus. Eu me posiciono dessa forma. Eu vou buscar em Deus uma transformação de caráter, porque é isso o maior milagre que Jesus faz. A transformação do caráter. Aquela pessoa que explodia, que gritava e que não grita mais. Aquela pessoa que mentia e que não mente mais. Aquela pessoa que vivia no pecado e agora está liberta. É sobre isso a nossa jornada cristã, sobre esse aperfeiçoamento, sobre esse processo de crescimento. E a partir do momento em que isso não acontece, tem alguma coisa errada com a nossa fé, tem alguma coisa errada com a nossa comunhão com Deus.
Porque a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de transformação, de aperfeiçoamento, de crescimento. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar, às vezes nós vamos. Mas a gente não pode desistir de continuar caminhando, continuar buscando, continuar perseverando em fé, crendo que a promessa dele vai se cumprir nas nossas vidas e nós seremos mulheres curadas, restauradas e transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu sei que às vezes a gente olha para nós mesmas e pensamos assim, é impossível mudar. É muito difícil viver algo novo. É muito difícil ser diferente. Mas essa é uma transformação que é uma promessa para nós na palavra. Então se agarre a isso. Creia nisso e não desista do seu processo de crescimento e de amadurecimento espiritual em Deus. E nós temos um auxiliador. Nós não estamos sozinhas nesse processo de transformação, nesse processo de mudança, nesse processo de ser uma nova criatura, nós não estamos sozinhas. Nós temos um amigo, nós temos um auxiliador, nós temos alguém que está presente nessa caminhada e é o Espírito Santo de Deus. Conte com ele. Se relacione com ele, porque com a ajuda dele nós podemos vencer qualquer circunstância externa. Em Efésios 4:26 fala o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então a palavra nos orienta, né? Quando nós ficamos iradas, não permita ser dominada por isso. Não peque, apazigue a sua ira. E se a palavra de Deus nos dá uma ordenança, apaziguem, é uma ordem, é uma direção, apaziguem a sua ira, é porque nós somos capazes de fazer isso. Porque o Senhor não coloca nenhuma orientação ou não nos daria nenhuma ordem que nós não fôssemos capazes de fazer. Então, quando o Senhor ordena apaziguem a sua ira, é porque nós somos completamente capazes de apaziguar a nossa ira, de controlar os nossos impulsos, de controlar a nossa ira, de controlar o nosso comportamento. O Espírito Santo está aqui conosco para nos ajudar nisso. Os antídotos para a raiva são a mansidão, paz e domínio próprio. E todas essas são características de quem desenvolve o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo envolve mansidão, paz e domínio próprio. E você vai desenvolver, né, essas características do caráter de Cristo se você tiver um relacionamento de intimidade com Ele, se você buscar beber dessa fonte de águas vivas todos os dias na sua vida. A mansidão, ela nos ajuda a suportar as adversidades da vida e a oposição das pessoas com paciência e tranquilidade. O domínio próprio nos ajuda a parar e pensar antes de tomar qualquer atitude insensata. E a paz, que excede todo entendimento, ela é a capacidade de permanecer firme mesmo em meio à tempestade. Então busque desenvolver essas virtudes, ore por isso. Peça para o Senhor: Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, me dá paz, me dá mansidão, me dá um coração igual ao seu. E ore insistentemente nisso. Ore sobre isso todos os dias na sua vida. Peça para o Senhor isso todos os dias na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai derramar e que você vai desenvolver essas virtudes. E as pessoas vão olhar para você e falar: o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher era barraqueira, essa mulher vivia em confusão, essa mulher vivia gritando, e agora ela é uma paz, agora ela é uma mansidão, agora ela parece ser tão sábia. O que aconteceu com ela? Aconteceu uma verdadeira transformação, porque ela decidiu viver um relacionamento de intimidade e de profundidade com o Senhor. Entenda que os tropeços fazem parte do processo e você vai tropeçar às vezes, tá? Mas não desista
porque você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Que você seja liberta de toda raiva em nome de Jesus. Agarre-se nessa promessa, agarre-se nessa palavra e que você não desista de crescer, não desista de amadurecer, né? E não aceite nenhuma palavra de condenação sobre a sua vida. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela sua palavra que nos desperta, que nos exorta, que nos orienta, que nos ensina, Senhor, a viver a tua vontade, a ser mais parecidas contigo. E nesse momento nós pedimos, Senhor, mansidão. Derrama sobre nós a tua mansidão. Derrama sobre nós a tua paz que excede todo entendimento. Derrama sobre nós o domínio próprio. Senhor, nos ajuda e nos ensina, Espírito Santo, a desenvolver essas virtudes, a desenvolver essas características que é fruto do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui rendidas, arrependidas e precisamos da sua ajuda, Senhor, porque sozinhas nós não conseguimos. Sabemos que não é na nossa força, na nossa capacidade, mas é com a sua força que nós poderemos viver, poderemos superar qualquer limitação, qualquer dificuldade interna. Em nome do Senhor Jesus, nós contamos contigo, Espírito Santo de Deus. Contamos com o teu auxílio, com a tua direção, com a tua orientação. Venha reinar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós somos mulheres mais que vencedoras em Cristo. Declaramos que somos mulheres transformadas, curadas e restauradas pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém! Essa foi o nosso estudo sobre a raiva. Espero que tenha sido edificante para você. E amanhã nós voltamos com mais uma dose de cura e mais uma live sobre vencendo os venenos da alma. Um beijo no seu coração e até amanhã.